O objetivo deste capítulo é apresentar o geoprocessamento como uma ferramenta de apoio para a tomada de decisão em questões da saúde. O breve conceito do geoprocessamento tem sido aplicado através do uso de mapas. Em síntese, os sistemas de informação geográfico são tecnologias capazes de armazenar, organizar, recuperar e modificar informações sobre a distribuição espacial de dados localizáveis na superfície da Terra. Este conceito pode ser aplicado em outras áreas do estudo, porém iremos focalizar a área da saúde. Os programas computacionais atualmente utilizados possuem a capacidade de manipular dados gráficos, mapas e relacionados com dados não gráficos, neste caso, atributos ou variáveis. Como exemplo, temos o número de unidades de saúde do município de Piracicaba com seus respectivos endereços. Observe que é uma tabela que, por si só, não traz nenhum tipo de informação agregada ao seu conteúdo. Porém, quando apresentamos a mesma informação através do uso do mapa, é possível, através de um recurso visual, identificar os possíveis pontos onde estão concentrados o maior número de unidades de saúde no município e, ao mesmo tempo, observarmos que existem regiões de vazio, onde poderiam ser implantadas novas unidades. O planejamento em saúde normalmente é realizado através de uma área de abrangência, uma microárea, uma área de distrito sanitário, uma diretoria regional, um quarteirão. Então, a questão espacial ou de georreferenciamento é abordada em todo o planejamento da área da saúde. Até porque o território é considerado a nossa base de organização do serviço de saúde, constituindo uma área de abrangência. O território também é considerado um suporte da vida da população. É o local onde nós fazemos as nossas interações e é onde a gente encontra os nossos pontos de atenção à saúde. Esta conformação dos contextos explica muitas questões relacionadas aos problemas da saúde, além de salientar a corresponsabilidade e a atuação compartilhada nas buscas de soluções dentro de um mesmo território para os problemas de saúde. Além disso, é no território ou nos territórios que são sistematizados e analisadas as informações em saúde. Para isso, é preciso entender que o espaço geográfico é o resultado de uma acumulação de situações históricas, ambientais, sociais, que expressam as consequências benéficas e maléficas da organização social. Em relação à saúde, especificamente, existem fatores geográficos que facilitam principalmente a acessibilidade aos serviços de saúde e, consequentemente, a resolução de problemas de saúde. O acesso geográfico também pode ser relacionado à distância entre o lugar onde os indivíduos residem e o local onde estão localizados os pontos de atenção em saúde. A análise da situação de saúde baseada na localização geográfica é um importante instrumento que possibilita fornecer subsídios para a gestão dos sistemas locais de saúde, para o planejamento e avaliação das ações baseadas na distribuição espacial de doenças e agravos, o que hoje é considerado como epidemiologia espacial, e a localização dos possíveis serviços e dos riscos sanitários, ou da interação entre os pontos fixos e os fluxos de direcionamento dos indivíduos até os pontos de atenção. Historicamente, o uso de mapas como apoio para a tomada de decisão em saúde não é uma questão muito nova. Em 1849, John Snow utilizou mapas
para identificar óbitos por cólera em Londres e identificou que a fonte de origem dos óbitos era uma água proveniente de uma bomba de abastecimento público. Ao ser lacrado essa bomba, os casos reduziram drasticamente. O que percebe-se é que nessa época John Snow não tinha conhecimento do fator etiológico em si, não se conhecia a cólera, mas sabia-se que era transmitido pela água proveniente de uma bomba. Isso foi possível através da utilização de mapas da cidade. Uma outra questão muito interessante ao utilizar mapas e o geoprocessamento e os sistemas de informação geográfica para a tomada de decisão em saúde é para o planejamento de futuros pontos de atenção e serviços que serão implantados no município. Tem-se observado que a acessibilidade aumenta com a quantidade de serviços disponíveis, porém ela diminui à medida que se aumenta a distância ou à medida que são dificultados, existem barreiras geográficas de acesso do indivíduo até o ponto de atenção. Ou seja, existem duas questões geográficas importantes: a distância e como os indivíduos se deslocam entre o ponto de atenção à saúde e suas residências. Especificamente, um campo que vem se desenvolvendo muito, principalmente após o avanço tecnológico encontrado na década de 80 e 90 do século passado, chama-se epidemiologia espacial. Os principais pontos utilizados da epidemiologia espacial diz respeito ao mapeamento de doenças, à correlação geográfica dos estudos ou agravos entre uma variável e a localização geográfica de indivíduos, a identificação de clusters ou aglomerados e além de ações de monitoramento e vigilância em saúde. Para os profissionais de saúde que pretendem trabalhar com geoprocessamento, é preciso ter em mente que são necessários uma convergência de saberes, uma reunião de saberes que muitos profissionais de saúde não estão familiarizados, como a cartografia, a sociologia, a estatística, a computação, a filosofia e além de um movimento muito importante no contexto do geoprocessamento, que é o movimento da geografia médica. Atualmente nós temos disponíveis diversos softwares para a construção de mapas. Dentre estes softwares podemos citar o TerraView e o Spring, que são softwares brasileiros e disponíveis de forma gratuita. O QuantumGIS também é um outro software muito utilizado e também disponibilizado de forma gratuita. O SATSCAN também é um software que possui a capacidade de identificação de clusters através de uma análise espacial específica. Porém, o software mais empregado em saúde para a construção de mapas é o ArcGIS da empresa Esri. Ele possui uma quantidade de recursos gráficos e visuais que potencializam o uso dessa ferramenta. Porém, é um software que deve ser comprado. De forma simplificada, existem três formas de construção de mapas e análise espacial: pontos, polígonos e linhas. Essas três formas de análise do mapa pode ser feito através de rasters ou vetores. Rasters são imagens de satélites e vetores são pontos alinhados, que são alinhados. Aqui temos um exemplo de uma imagem ou de um mapa construído para a explicação de um trauma dental, que foram utilizados polígonos ou macro-regiões do município de Curitiba. Aqui também temos uma visualização de aglomerados de incidência de um determinado agravo, de um determinado problema de saúde, e podemos observar que esse estudo utilizou
como referência os setores censitários. Observem que as áreas mais escuras são as regiões onde houveram concentração de casos da doença. Neste caso, podemos observar que foram utilizados pontos, polígonos e linhas, no caso os rios e córregos, para a explicação da filariose linfática num espaço urbano. Note que existe uma concentração ou aglomerados de casos em uma determinada região. A partir disso, o município pode planejar uma ação específica nessa região, economizando com isso tempo, profissionais e recursos financeiros, além de recursos materiais. Este também é um outro caso de contaminação de crianças com chumbo. Note que aqui foram criados raios de distância entre a possível fonte contaminante, uma indústria, e os casos de crianças contaminadas. Observe que, à medida que são aproximados da fonte contaminante, o número de casos tem aumentado, principalmente nesses bairros ou quadras. E provavelmente o veículo foi o rio que passa nessa região. Também é possível afirmar que esses casos estão abaixo do rio. É possível identificar isso porque os casos que não obtiveram contaminação estão acima da fonte contaminante nessa região. Então, à medida que são mais distantes, vão diminuindo o número de casos de crianças contaminadas por chumbo. Uma outra questão muito interessante para a aplicação de mapas e potencializar a informação em saúde é através dos boletins epidemiológicos que os municípios ou serviços podem estar construindo. Notem que neste caso foi feito um boletim epidemiológico utilizando mapas para distribuição de casos de varicela ou rubéola em um determinado município. Um outro caso, um boletim epidemiológico, foi feito para a leishmaniose visceral, aqui apresentado da mesma forma. Especificamente para a gestão, observa-se uma grande quantidade de produção científica, muitos artigos utilizando o geoprocessamento. Então, um caso muito interessante é numa unidade de saúde onde foram mapeados os casos de crianças menores de 1 ano com risco evolutivo social e também gestantes de alto risco. Então, o mapa auxiliou essa unidade de saúde a identificar e monitorar tanto os casos de gestantes de alto risco dentro do seu território, quanto crianças menores de 1 ano em risco evolutivo social. Estas informações são armazenadas no sistema e podem ser construídos diversos mapas ao longo de um tempo. E isso foi muito importante porque apoiou o planejamento e a gestão do serviço de saúde ajustada àquela realidade da unidade. Um outro caso muito interessante é para verificação e distribuição de profissionais numa determinada área. Note que os municípios na cor mais escura são os que estão demonstrando uma maior quantidade de dentista por habitante. Inclusive, é possível notar que existem municípios nesse período no estado da Bahia que não possuíam dentista. Esta informação seria interessante para o planejamento e deslocamento de profissionais para esses municípios. Também podemos utilizar a construção de mapas para relacionar com a questão social e a questão da cárie. Note que este também é um outro caso que foi utilizado na Nova Zelândia para estudo da cárie dental em habitantes daquela região. Neste outro artigo, o geoprocessamento foi utilizado para analisar a distribuição
de faculdades de odontologia e a sua proximidade com a população. Podemos observar neste caso uma concentração de faculdades em determinadas regiões da Índia, como esta região e esta outra região. Consequentemente, um maior aglomerado de profissionais nessas regiões. Uma outra questão pode ser para a identificação em relação da gengivite com a questão social de uma determinada região. Ou identificar a distância entre os indivíduos e um centro de especialidade odontológica. Neste caso, você pode fazer essa análise de acordo com os quilômetros entre o município e a localização do centro de especialidade odontológica. Cabe ressaltar que o geoprocessamento ou qualquer informação em saúde ela é efetiva quando a participação da população e a sua correta informação faz parte do seu contexto. Temos como exemplo profissionais que trabalham com geoprocessamento em saúde em várias partes do mundo, como na Austrália e nos Estados Unidos. Portanto, o geoprocessamento para a tomada de decisão em saúde apresenta algumas potencialidades, como trabalhar com diversidade de informações, disponibilidade de dados sobre saúde e ambiente, trabalhar com uma grande quantidade de dados e estes bancos de dados poderem ser atualizados com frequência. Um profissional qualificado ele é capaz de produzir mapas com rapidez e potencializar também a conexão entre pesquisa e serviços de saúde. Alguns desafios são apresentados para quem pretende trabalhar com geoprocessamento em saúde, que são as capacitações, uma vez que não temos uma disponibilidade de muitos cursos específicos para o uso do geoprocessamento em saúde, e quando existem esses cursos, eles são onerosos. Nós não temos uma base cartográfica digital que é necessário para a construção dos mapas atualizada, ou seja, normalmente trabalhamos com base do IBGE e essas bases não são atualizadas com frequência, o que provoca uma certa divergência entre o dado real e a base cartográfica. Uma outra questão é que a disseminação da informação nem sempre é feita de forma que chegue até a população ou a unidade de saúde. Uma sugestão é a elaboração de boletins epidemiológicos trimestrais ou semestrais sobre as doenças mais acometidas no município ou região. Outra questão são os softwares e hardwares, uma vez que são necessários programas específicos e os computadores necessitam de uma certa capacidade de programação, então requer que os componentes sejam sempre atualizados e necessitam dessa ferramenta. E especificamente para a área de pesquisa, a estatística espacial, que é um pouco diferente da estatística clássica e muito complexa às vezes para o entendimento de profissionais da área da saúde. Acredito que este seja o maior desafio de todos para quem pretende desenvolver os conhecimentos em geoprocessamento. Como mensagem final, deixo uma mensagem do livro A Terceira Onda, onde Alvin Toffler, em 1980, afirma que a era da informação, vivida a partir dessa época, é uma união entre mente, informação e conhecimento com a alta tecnologia, e que essas características dos indivíduos iriam tornar essenciais para que se atinja o sucesso. Também Alvin Toffler afirma que os analfabetos do próximo século não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Muito obrigado.